aos irmãos, né? E vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, hoje, meditando na nossa reunião. Eu fiquei com uma palavra no coração e voltando a meditar nas cartas pastorais, não é? Quero ler com os irmãos o versículo número 15 do capítulo 4 da primeira carta a Timóteo. Acharam, irmãos? 1 Timóteo 4 e o versículo número 15. E olha o que diz, irmãos: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Quantos podem dizer amém? Obrigado, pastor Bezaliel. Medita estas coisas. Glória a Deus. E que coisas, irmãos. Vamos resolver a situação. Então, irmãos, são as coisas que estão escritas aí, né? Nesses versículos anteriores, o versículo 11 fala assim: manda estas coisas, ensina-as. Mas eu não quero me deter nessa primeira parte. Outro dia a gente vai falar sobre este manda e ensina, nestas coisas. E ocupa-te nelas. Nelas o que, irmãos? Nessas coisas, né? Que não vamos falar também hoje. Mas vamos ficar com essa última parte. Para que o teu aproveitamento, glória a Deus, seja manifesto a todos. Olha, irmãos, lendo essa palavra, e quando eu pensei nesta palavra, aproveitamento, eu lembrei de uma laranja, no bom sentido, né? A expressão laranja, ser laranja, né? Não é nada disso que eu vou falar, né? Não é ser laranja ou um laranja, né? Mas eu pensei em uma laranja, comparando com o obreiro. Veja, irmãos, para que serve uma laranja? Vocês não sabiam que laranja, ela é uma fruta, irmãos, 100% aproveitável, não perde nada da laranja. Às vezes a gente pensa que laranja só serve para chupar, né? Chupa, joga fora, descasca, joga fora a casca, não é? Aí corta ela, espreme, chupa, ou espreme num copo e bebe com canudinho, não é? Depois joga fora o bagaço, né? Então aproveitou o quê? Somente o suco, né? Mas na indústria, irmãos, a laranja, ela entra na máquina e ela é aproveitada desde aquele sumuzinho que ela tem na casca. Aquilo, irmãos, é impressionante o óleo que aquilo dá, né? E é caríssimo aquilo, né? Mas não é o meu assunto, né? Mas aí, irmãos, a própria casca, depois que é tirado aquele sumo, extraído aquele sumo, a própria casca de fora, ela é moída para fazer ração e adubo. Aquela cascazinha de dentro, aquela partezinha branca, né? Ela vai também para fazer esses preparativos com rações especiais. E o bagaço, irmãos, ele vai para adubo. O suco é exprimido, e o suco, todos nós sabemos, né, que tem tantas utilidades, o suco da laranja, né? E é exportado, inclusive, né? É comum a gente ir para a Europa e os Estados Unidos e beber suco de laranja e está escrito lá Made in Brasil, né? Então, o Brasil, a laranja brasileira vai para o mundo todo, inclusive para a China, não é?
E aí o que sobra, irmão? Sobrou o que da laranja? Hã? Sobraram as sementes, né? Os caroços ainda, né? O caroço, irmãos, é impressionante o valor que tem um caroço de laranja. As melhores sementes são selecionadas para o plantio, né? Não dá tempo de a gente falar isso, mas você sabia que se você pegar uma semente de laranja Bahia e plantar, não dá laranja Bahia? Mas nem tem semente. Você já viu que a laranja Bahia não tem semente? Mas às vezes aparece alguma. Aí vai, achei uma, vou plantar. Aí planta, quando nasce é limão. Porque a laranja Bahia é um fruto enxertado, né? É um enxerto de limão com laranja comum, né? Aquela laranja mesmo, a gente chama laranja da roça, né? Aquela laranja comum, é aquele lá que faz o enxerto, né? E tem outros cítricos aí, como a mexerica poncã, né? A mexerica murcote, outros frutos aí são do mesmo jeito, né? Então, veja, mas não perde nada, né, da laranja. E o resto da semente, aquelas que não são selecionadas para o plantio, né? Se faz uma série, irmãos, de produtos oriundos da semente da laranja. Então não sobra nada. A laranja entra de um lado na máquina e não sai nada do outro. Interessante, né? Não tem sobras, não tem resto. O obreiro é desse jeito, irmãos. Esse negócio de aproveitamento do obreiro, irmãos, é impressionante. Você viu o aproveitamento da laranja? A laranja é aproveitada 100%. O obreiro é desse jeito, irmãos. A gente chega na congregação, né? O pessoal vem todo já com canudinho. Tem uns já que estão com canivete na mão, viu? Vão descascar. Difícil ser descascado, né? Aguenta aí, não precisa sair correndo. Aí espreme, não vou sugar aqui. Pega, corta, espreme, chupa, daí mastiga. Tem uns que comem o bagaço. E ainda, irmãos, quando já não tem mais o que sair ali de suco, né, a pessoa espreme, torna a espremer, vai apertando até, né, tirar aquela última gota. Está certo ou está errado, irmãos? Está certo. Pior que está certo, né? O obreiro é para isso mesmo. Por isso Paulo disse: eu me gastarei e me deixarei gastar, porque é assim que Jesus quer. O obreiro foi posto como isso na congregação, irmãos. Não adianta querer ser melhor do que isso. Isso é ser servo, né? Isso é ser dado por Deus. Difícil falar isso, mas quando não serve mais, descarta-se, né? Para não dizer, joga-se fora, né? Que Deus abençoe os nossos obreiros idosos, né? Hoje é um termo respeitoso para o velho, né? Idoso. Que Deus nos ajude e nos guarde, né? Na nossa velhice. Davi que orou assim, né? Tenho te servido desde a minha mocidade. E agora, Senhor, quando estou velho, e do quê? Quem se lembra? E de cabelos brancos. Não me desampares, ó Deus, da minha salvação. Desde a minha mocidade. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui esta palavra entrou no meu coração hoje, e eu gastei um tempão aqui pensando nela, sabe? Para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Que todos vejam que o obreiro é inteiramente aproveitável.
tudo no obreiro, irmãos. Por isso que eu lembrei da laranja, né? Você não sabe que eu fui atacadista de laranja e trabalhei na área da produção de laranja muitos anos, né? Mais de 30 anos. Eu fui atacadista de laranja, né? Então, eu sei bem o que é isso, não é? Então, irmãos, mas quando eu me deparei aqui com esta palavra, eu fiquei pensando, fui ver outras traduções, não sei a sua aí como é que está. Progresso, né? Tem outra aí, não? Tem outra tradução aí que fale diferente? Quase todas, irmãos, as traduções traduziram como progresso. E as que não traduziram como progresso, traduziram como aproveitamento. Mas olha o que quer dizer, irmãos. Pegando aqui a palavra progresso, né? Então o obreiro tem que ir progredindo, irmãos, né? O obreiro que chega num lugar, e se ele ficar do jeito que estava, irmãos, não está bom. Ah, mas está bom, mas não está. O obreiro tem que produzir, irmãos, não é? O obreiro tem que produzir crescimento, aumento, sustento. Paulo fala, né? Como pobres, mas o quê? Enriquecendo a muitos. Às vezes o obreiro é pobre, irmãos, mas Deus está enriquecendo gente lá no meio da igreja. Enriquecendo mesmo, no sentido não só espiritual, mas no sentido material. Enriquecer espiritualmente a gente até que concorda, né? Mas enriquecer materialmente, o sujeito comprando carro novo, por causa da bênção de Deus através da sua vida. Comprando casas e às vezes você mesmo não tem. Entende? Aí vai reclamar para Deus? Não, irmãos. Foi para isso que Deus nos pôs. E quantas vezes, irmãos, que o obreiro até, né, ele não tem direito de comer do seu próprio trabalho. Ele tem que comer do altar de Deus, não é? Como era o sacerdote no Antigo Testamento, não é? Ele não pode, irmãos. Tem obreiros que Deus não deixa. Tira ele da indústria, tira ele do empreendedorismo, da empresa dele, ou do cargo elevado, não é? Esses dias eu vi Deus falando com um obreiro lá no Belém. E aquele obreiro é juiz de direito, irmãos. Um pastor. E Deus falando com ele: vou te tirar dos tribunais, vou trocar os teus tribunais pela tribuna. A tribuna é o púlpito. Que coisa, irmãos. Porque aquele que é chamado, irmãos, ele é assim, não é? Glória a Deus. Ele tem que se negar, se renunciar. Deixa eu correr aqui, irmãos. Voltando aqui no aproveitamento. Progresso, crescimento, significa sucesso. O obreiro tem que ter sucesso, irmãos. Hoje está mais ou menos assim, na atualidade, essa palavra sucesso, né? A gente faz um Pix, aí aparece a mensagem: Pix feito com sucesso. Por falar nisso, você sabe escrever sucesso? Se você fosse escrever agora, você escreveria certo? Difícil escrever sucesso, né? S-U-C-S-S-O. Enfim, não é aula de português, né? Sucesso. O obreiro tem que ter sucesso, irmãos. Ir bem, né? E o pessoal quer, irmãos. A igreja exige. O povo falou para Josué: a gente vai te obedecer,
Mas qual era a condição, lembra? Tão somente que Deus seja contigo, igual foi com Moisés. É pouco. Se você for um Moisés, a gente obedece. Se você não for, pode cair fora. Era isso que eles estavam falando, era ou não? Mas bendita seja a chamada de Deus, irmãos. Levante a tua mão e agradeça a Deus pela chamada, porque Deus garante o sucesso daquele que Ele chama. Porque diz: aquele que Ele chamou também capacitou. Significa também, irmãos, avanço. O obreiro não pode recuar, tem que avançar, ir em frente. Guarda essa palavra avanço. Significa também promoção. Ele tem que promover, irmãos, a obra de Deus. A igreja tem que passar por promoções. O que é promoção, irmãos? É melhora. Tem que melhorar. O funcionário, quando é promovido, ele sobe de posto, né, de cargo, e obviamente de salário. Isso que a igreja está esperando do obreiro. A igreja quer ser promovida, não promover o obreiro em si. Não precisa ficar com medo, né? Todo mundo é promovido. E o obreiro? Eu sempre digo, irmãos, que a nossa recompensa aqui na terra, né, quando a gente prega, por exemplo, é quando a gente vê Deus abençoando a igreja, não é? O que você espera? Pregou, espera que seja uma bênção. A igreja está recebendo, o povo levantando a mão, dando glória a Jesus, salvando, curando, batizando, renovando. A gente fica feliz. E o dia que a gente prega, a gente vai mal. Você já foi mal, não? Eu já, aliás, eu sempre vou, né? Quando a gente prega e vai mal, irmão, a gente sabe que foi mal. Sabe ou não sabe? A gente sabe, irmãos, que foi mal. Mas quando a gente vai bem, também sabe, não sabe? A gente sabe que foi bem. Glória a Deus, a alma fica feliz. Mas quando a gente vai mal, irmãos, dá uma amargura por dentro. Dá ou não? Aí a gente fica falando: mas por que eu aceitei o convite de vir pregar aqui hoje? Significa também aumento, irmãos. Aumento, essa palavra, aproveitamento é aumento. A igreja quer ver o obreiro aumentando, mas aumentando a eles. E é de praxe, irmãos, é de lei, né? É necessário. Significa também rendimento, que é quase tudo a mesma coisa. Significa lucro. Mas uma última palavra aqui, irmãos: o obreiro tem que dar lucro. Você já viu funcionário numa empresa que não dá lucro? Se ele é mantido, ele recebe a conta, não é? Entrou lá, não deu lucro, tesoura nele, vão pôr alguém. Hoje está muito assim, irmãos, a troca das empresas de funcionários velhos por novos. Isso é difícil até de falar, irmãos, e de escutar é pior ainda, não é? Cuidado, companheiro, lá na empresa, não é? Lá no trabalho, se prepare, porque hoje, irmãos, a partir de 35 anos as empresas começam a cortar, trocando por gente de 19, de 18, de 21, de 24, porque o de 24, mas tanto homens quanto mulheres, às vezes as empresas dão preferência para as mulheres. Nossa lamentação por isso, mas a discriminação é patente, né? O salário das mulheres é menor do que o dos homens em todas as áreas. E aí, irmãos, quando chega quem tem um salarião, se ele for mandado embora, dificilmente, irmãos, ele consegue outro igual. É ou não é? Só a graça de Deus, irmão. Então faça o seu pé de meia antes. Sabe que está com 24 anos, está ganhando bem? Vai fazendo alguma coisinha, vai pondo alguma coisinha para render, sabe? Compre uma vaca que dê leite, tirar um leitinho depois, entende?
Cuidado de não pegar a vaca que bebe leite. O que é vaca que bebe leite, irmãos? É coisas que dão despesas, entendeu? Ponha coisa que dê lucro, entende? Cuidado que você não vai ficar trocando de carro todo ano, entende? Gastando dinheiro, trocando de casa. Tudo bem, troca de casa, se você puder. Mas a casa que você mora, ela tem um padrão, A, B, C, vai subindo. Mas não dá lucro, ou dá? Não dá rendimento. Isso é vaca que bebe leite. Vaca que dá leite, irmãos, é aquilo que você põe ali para render. Desde a poupança não é um bom investimento, né? Tem investimentos melhores, converse com alguém que entenda, não é? Mas também não é muito lá essas coisas, não é? Ou então, se você não sabe operar nessas áreas financeiras, se você puder, faça uma casinha a mais. Em vez de comprar uma mais cara, fique com aquela que você está e faça uma outra. Depois faz uma outra. Alguém criticava o pastor Dedé. Quem conheceu o pastor Dedé aqui, irmãos? Pastor José Luiz de França. Já dorme no Senhor, né? 90 e poucos anos ele tinha quando partiu, né? Ele foi fazendo isso no começo da vida, irmãos. Dizem, eu não sei se chegava a tanto, mas que ele tinha mais de 30 casas alugadas. A turma às vezes criticava ele, mas ele foi prudente. Então não precisa ter 30. Mas olha, se você tiver umas 7, 8, já faz a diferença. Sim ou não? É difícil ter 7, 8, não é? Mas se você começar de umazinha, depois 2, depois 3, aquelas 3 vão gerar a quarta, as 4 vai ter muito mais facilidade de gerar uma quinta. E aí vocês já entenderam, irmãos, a conversa, né? E sabe, irmãos, tudo isso que eu falei aqui no aproveitamento, um último significado é benefício. A gente tem que beneficiar, mas a gente também é beneficiado. Eu vou explicar o porquê. Esta palavra, irmãos, aproveitamento, o Novo Testamento interlinear, não sei quantos irmãos conhecem ele, é um Novo Testamento que traduz o grego no pé da letra. Fica tudo meio esquisito, né? Porque a tradução, mas tem que ser toda trabalhada, né, para dar certo com o idioma da gente. Esse Novo Testamento, ele traduz, né? Ele traduz o grego como ele é. Aí fica tudo assim meio esquisito. E ficou assim a tradução. Olha, para que o teu corte à frente seja manifesto a todos. Estou isolando aí a palavra aproveitamento na tradução, que está em português assim, né? Não sei se você tem, se você não tiver e desejar, compre um. Não custa caro, não é? Um Novo Testamento interlinear. Tem o Antigo Testamento também interlinear. Traduz o hebraico, né? Para quem não conhece a língua. E olha, irmãos, sabe, esta palavra, né? Aproveitamento, é prócope. Prócope. Paulo está falando essa palavra, prócope, para que o teu prócope, escrito com K no meio, né? Prócope. Pró, irmãos, no grego significa adiante. E a segunda palavra é cópito, que é corte. Por isso que a Bíblia interlinear traduziu como corte à frente. Vou melhorar isso aqui. Olha, o Vine, aquela enciclopédia Vine, traduziu como entrada pioneira através do mato. É um corte à frente, não é? Então veja por que é corte à frente, irmãos, o prócope. É isso que Paulo está falando para Timóteo, né? É porque, irmãos, sabe, a pessoa para entrar no mato, a pessoa tem que entrar munida de ferramentas. Eu pensei aqui, a primeira ferramenta, o facão. Quem entra no mato tem que ir com facão, tem ou não? Um facãozão lá assim, que tem mata cerrada, é mata virgem aqui, né? A expressão é mata virgem. A segunda é foice.
O obreiro tem que estar de facão e foice na mão, né? Foice. Cadê minhas ferramentas aqui? Sumiram aqui minhas ferramentas. Deixa eu achar que eu depois as ferramentas, né? Mas nem precisa, né? A terceira, irmãos, é machado. Para entrar no mato tem que estar de machado. Acho que todos nós conhecemos essas ferramentas. Conhecemos ou não, irmãos? Acho que sim, né? Quem que não conhece o que é um facão, o que é uma foice, né? Só não pode usar para brigar, né? Porque tem gente que tem até aquela expressão, mais feio do que briga de foice. Aí não, né? Mas é como ferramenta, né? E aí, irmão, sabe, a pessoa vai abrindo caminho, né? Essa é a missão do obreiro, irmãos, abrir caminho onde não tem. É lá que Deus te pôs, para que o teu aproveitamento seja visto. Deus está abençoando ele, Deus está usando este irmão aqui. E às vezes, irmãos, para quem entra na mata, se depara com abelhas. E tem uma tal de abelha, se chama arapuá. Alguém conhece o que é abelha arapuá aqui, irmãos? Como é que o pessoal conhece? É uma abelhinha preta. Aquilo é uma abelha ruim que só, irmãos. Não faz mel, praticamente. Tem um mau cheiro tremendo. E ela enrola no cabelo da gente, irmãos. Ela pega assim, vem de enxame assim, mas é terrível tirar aquilo do cabelo. Ela enrola assim, enrola. Arapuá. Marimbondo. Quem que não conhece um marimbondo? Quem que já não tomou uma ferroada de marimbondo? Meu Deus do céu. Só serve para ferroar, irmãos, né? E tem cada um, irmãos. E sabe o que eu estou falando isso? Que lá onde você está, você se depara com arapuás, com marimbondos. Às vezes com aranha, com cobras, com onças, com leões e com ursos. Paulo se deparou com uma cobra, lembra? Foi pegar os gravetos lá. A gente se depara também, irmãos, às vezes uma arapuá te perturbando lá, um marimbondo te ferroando, e onça, irmãos. E onça tem muito amigo. Normalmente as onças reúnem os amigos lá em volta dela. Já viu falar dos amigos da onça? Que onça mais tem amigos. Cuidado lá, aguenta lá. Leão, irmãos, que leão? Leão lembra de falsidade, né? Porque o leão, irmãos, o leão verdadeiro é Cristo. Esse não precisa se preocupar. Mas tem os falsos leões. Satanás, ele é tido como um leão rugidor, não é? Falso leão, leão mentiroso. Mas o anticristo também, irmãos, ele é tomado como um falso Cristo. O leão, ele tipifica Cristo, né? E tipifica também o anticristo. Então, irmãos, é tudo aquilo que é anti, sabe? Tem anticristos por aí, irmãos. Às vezes dentro da igreja tem anticristos. Esses tempo atrás eu estava conversando com um irmão e ele foi socorrido. Tinha diabetes, tal, deu uma infecção no pé dele, tinha pisado num prego, aquilo infeccionou. Ele foi para o pronto-socorro, chegou lá, irmãos, o médico encaminhou ele para cortar a perna. Não era só o pé, a perna com pé e tudo. E ele era pastor. Era ou não é? E ele então chamou o médico, mas o senhor mandou cortar a minha perna? Fica sabendo
porque o senhor é um médico do anticristo. Foi a expressão que ele usou. Fica sabendo que eu sou servo do Deus Altíssimo, e Jesus vai me curar do pé. Não vou cortar o pé nem a perna, o senhor vai ver. E estou indo embora, viu? Foi se levantando, falou: mas o senhor não pode sair daqui, eu tenho que assinar um termo. Eu assino o que o senhor quiser, mas eu vou embora daqui, porque o senhor é um médico que para mim não serve. Você é um médico do inferno. Não vai fazer isso. E ele orou e Jesus curou, irmãos, o pé dele. Não precisou, mas ele teria saído sem perna daquele hospital, irmãos. Ele não é um médico do cão mesmo. Cuidado, tem médico do anticristo, tem enfermeiro do anticristo. Tem tudo do anticristo por aí, irmãos. Mas tem também médico que é de Cristo. Tem médico que é de Deus, enfermeiro que é de Deus. Tem até pastor do anticristo, irmãos, sabia? Cuidado. E o anticristo é ante tudo, irmãos. É até ante você, você sabia? Lá na congregação, ele é um anticristo para você. É terrível se deparar, irmãos, com irmãos do anticristo, com crentes do anticristo. Será que tem isso, pastor? Deus me livre. Tem, irmãos. Tem. Preciso correr aqui, irmãos, mas olha, te deu trabalho lá? Lembre que ele é do anticristo. Ele não é de Deus. Ela não é de Deus. Mas aguenta, você foi posto para apacentar as ovelhas, e no meio das ovelhas tem bodes. E tem cada um, irmãos, e bode é fedorento. Quem conhece bode aqui, irmãos? Bode, irmãos, não é o cabrito não, tá? Porque a turma vai comer buchada de bode por aí, não é o bucho do cabrito na realidade, né? E é gostoso o negócio. O bode mesmo, irmãos, é o cacheiro, né? É o fedorento, né? É o adulto do cabrito, mas aquele que não é castrado, é o reprodutor, que ele tem um mau cheiro, irmão, terrível, né? Esse é o bode. Esse é o bode que está no meio das ovelhas. O bicho tem uma cabeça dura, mas gosta de dar cabeçada. É difícil receber cabeçada, irmão, de bode. Nessa festa eu recebi a cabeçada de um bode, mas veio assim para matar mesmo, sabe? Nos chamaram aqui, irmãos, de cambalacheiro. Eu fui chamado nessa festa. Aguenta aí. E foi uma mulher, irmãos. Dá vontade de fazer alguma coisa ou não dá? Dá, irmãos. Mas Jesus mandou a gente virar o outro lado assim. Pode bater aqui do outro lado. Aguenta aí. Difícil. Mas Deus está vendo tudo o que você está passando. E hoje aqui, por esta palavra, Deus quer que você se fortaleça. Porque mesmo diante dessas coisas, a gente tem que mostrar o aproveitamento, a prosperidade. A gente foi lá, foi posto para prosperar a obra. E é isso que Deus quer. Deus vai te usar lá, Deus está te usando lá. Mas receba força aqui, pela palavra de Deus que desce do alto. Foi isso que o Espírito Santo me falou hoje durante o dia para o seu coração. Sabe, irmãos, leão, eu disse, né? Onças são os amigos da onça, cobra é a falsidade. Olha, mas tem urso também, né? Urso é traição. Urso, não sei porquê, é o sinônimo da traição. Você sabia? Mas Davi venceu um, lembra? Ou mais, tem uma tradução que se for ursos. Davi estava acostumado a matar leões e ursos. Então Deus vai te dar graça e força lá também. Traição, irmãos. Tem Judas no meio dos obreiros. Será que tem? Jesus certa vez falou para os discípulos: eu não escolhi vocês os 12
Pois é, e um é um diabo. Foi ele que falou. A gente não pode falar isso, né? Porque ele sabia quem era o diabo, não é? A gente não pode falar isso. Mas será que tem, irmãos, ainda? Agora veja, em 12 tinha um, quanto que dá? 12 alvos, não é? Então, de 120 teria 10, irmãos. Meu Deus do céu. 10 Judas é muito Judas, não é não? Um só é muito. Se a gente puder aplicar uma grandeza diretamente proporcional, uma linguagem da matemática, né? Então seria isso, irmãos. Uma congregação de 300, quantos tem? Pouco menos, né? Quase 30 Judas. Meu Deus do céu, que Deus os guarde. Mas não tem isso não, irmãos. Mas eu sei que tem alguns. E esses alguns, irmãos, não é? É difícil aguentar. O Judas vende a gente, irmãos. Sabe? Vende ou não vende? Vendeu o Senhor Jesus e vendeu barato, irmãos. Vendeu barato, né? 30 moedas, meu Deus. Quanto será que eles avaliam a gente? Que valor que a gente tem? Se Jesus valia 30, a gente vale. Se valer 1, já é muito, não é? Paulo fala assim, irmãos, em Éfeso: eu combati com bestas. Quem eram aquelas bestas, irmãos? O que vocês acham? Alguém pensa, o termo é o mesmo aplicado para as bestas do Coliseu, aquelas feras do Coliseu, mas pelo menos, irmãos, né, na história bíblica, da Bíblia, a gente não acha Paulo lutando contra as feras. Então quem eram aquelas feras, já que não eram as do Coliseu? Eram gente mesmo, irmãos. Entende? Feras. Combati contra as feras. Meu Deus. Teriomahel é a palavra que Paulo usa ali, irmãos, do grego, que significa, sabe, lutar contra animais selvagens. Você não sabe, mas às vezes se depara com uma mula lá, entendeu? É, irmãos, se depara com uma mula. Bom, já deu para entender. Aguenta. Por isso Jesus, depois que falou isso, ele falou: vocês querem ir embora? Quiser, aí ó. Aí Pedro tomou a palavra. Para quem? Não é para onde, irmãos? Para quem? Não tem outro. Somente tu, Senhor. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Ele estava dizendo: nós não vamos. Nós vamos ficar, nós vamos continuar. Pode espremer, pode chupar, pode vir com o canudinho, pode vir com a canivete, pode cortar, mas eu estou aqui, não arredo o pé, vou até o fim, vou fazer o que o Senhor quer, porque o primeiro foi Ele que se entregou por mim e por você. Ele sofreu a maior dor. Então receba força para isto, porque a reunião é para isto. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Estou terminando a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Olha, mas apesar das ferroadas, apesar das picadas, apesar dos rugidos, tem leões rugindo lá? Tem um hino que fala isso, né? Leões rugindo. Glória a Deus. Porém aquele que está conosco é maior.
Oh, glória a Deus. Apesar das traições, das dores, das feridas, das dificuldades, Jesus vai te dar a vitória. Vai entrando nessa mata, vai cortando, vai fazendo o caminho. O poder de Deus garante a vitória. Eu me lembro, irmãos, quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu morava numa fazenda. Meu pai era o administrador daquela fazenda. E aí precisava abrir uma estrada. E meu pai lá então deu ordem lá para o prefeito veio lá, mandou que a estrada fosse aberta. A fazenda era muito grande, muito comprida, então precisava vir muitos homens para trabalhar e muitas máquinas. Aí no dia marcado vieram. Aí gente, irmãos, com todo tipo de ferramenta, essas que eu falei e muito mais, e máquinas. Veio um trator, que aquilo ia passar, aquele trator de esteira, é um trator D4. Aquilo vinha rasgando tudo, assim, a mata baixa, ele ia passando, mas chegou num lugar que a mata era alta, tinha árvores. Paraná, mas naquela época tinha perobas. E aí o tratorzinho, que era tão grande, tão bom, tão forte, ele batia naquelas árvores. Naquele tempo podia derrubar a árvore, hoje não pode, né? Ele fazia assim, a árvore entortava, mas ele não aguentava. Aí pararam a obra, chamaram no outro dia, vieram D6. Eram uns tratores muito maiores do que aqueles. E eles vinham, encostavam naquelas árvores que aquele trator menor não conseguia, ia passando por cima daquilo, irmãos, ia encostando, e a estrada ia ficando pronta. Chegaram num lugar que tinha pedras, umas pedras grandes, enormes. Aí não adiantava nem D4, nem D6. Pararam a obra outra vez. O que fizeram? Quem sabe? Dinamite, irmãos. Aí vieram lá os técnicos, os entendidos, evacuaram a região, não podia ficar ninguém, puseram as dinamites no lugar. Na hora certa, determinada, explodiram as dinamites. Estava aberto o caminho, terminou a estrada. Glória a Deus. Talvez você esteja se deparando com essas coisas pela frente. Glória a Deus, mas quem garante a vitória é o Senhor. Você sabia que aquela palavra que Jesus fala, eu vos darei poder, a palavra poder significa também dinamite, vem de dinamis, né? Eu vos darei dinamis. Glória a Deus. De onde vem a palavra dinamite? Está comigo, está com você. Você está munido não só de facão, não só de foice, não só de enxada, não só de machado, mas tem dinamite também. Nada vai deter, o caminho vai passar. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força. Receba isto, companheiro. Não foi ele até hoje que garantiu a vitória? Teve alguma barreira que ele não pôde nos dar a vitória? Até aqui nos ajudou o Senhor. Comecei a dirigir a primeira congregação, eu tinha 17. Hoje eu estou com 71. Nunca parei. Oh, glória a Deus. Em 84 eu fui dirigir o primeiro setor, a Vila Guarani, lá na Vila Formosa. Glória a Deus. Ainda era bem novo, não é? Ainda sou, né? Depois de lá, pensei, agora eu vou dar uma parada. Que nada, o pastor me mandou para Diadema. Eu saí da Vila Guarani, mas nem tempo de tirar férias deu. Fui direto para Diadema. Você sabia que eu fui pastor de Diadema? Aí pensei, Diadema precisava construir muito. Estou terminando, irmãos. Capital da favela. Meu Deus, como tinha favela. Acho que tem até hoje. Fiz o levantamento, precisava abrir 40 congregações. Tinha só 10. Meu Deus, vou ficar aqui 10 anos. Quando deu 8 meses e 27 dias, o pastor me chamou, você vai para Ermelino Matarazzo. Lá fui eu, para Ermelino Matarazzo. 9 anos. Glória a Deus. Lá. De lá, falei, agora eu vou dar uma descansada, né? Naquele tempo, eu queria parar.
já estava começando a ficar de cabelos brancos. Aí um dia o pastor foi lá e falou: você vai para a Vila Espanhola. Eu falei: tá bom. Fui para a Vila Espanhola, direto. Aí depois de um certo tempo na Vila Espanhola, eu falei: agora eu vou embora para os Estados Unidos. Estou ficando velho, eu preciso ir embora, porque eu queria muito morar nos Estados Unidos. Naquele tempo eu era empresário, irmãos. E aí eu preparei tudo, o pastor concordou, eu ia pastorear um campo lá, não ia só para descansar não, eu ia pastorear um campo lá, ia ser presidente de um campo lá. O pastor já estava cuidando de tudo, o pastor Zé Wellington, e aí, isso foi em 98, eu estava dirigindo o culto na Vila Espanhola à tarde, chegou um pastor, que era o Júlio César de Lima, que operava lá naquela época, e disse assim: o senhor soube, pastor? Eu falei: não, o que aconteceu? Deram um tiro no pastor Valdir. O pastor Valdir era o pastor da Lapa. Quem conheceu o pastor Valdir? Fazia 15 anos que ele estava lá. Ele era um pastor novo, tinha 58 anos, eu acho, né? Pregador das multidões, né, Valdir? Quando ele me falou aquilo, irmãos, eu estava dirigindo um culto na parte da tarde. Eu me lembrei do que Deus tinha me falado. Ele apareceu para mim de manhã cedo, uns 3 anos antes, e falou assim para mim: Veiga, se prepare. Lapa, se prepare. Quando o pastor falou: o Valdir vai morrer, e aquela palavra vai se cumprir. Imagina se não ia. Isso era 4 horas da tarde. 6 horas da tarde a notícia chegou: o pastor Valdir morreu. No outro dia o pastor me chamou: você vai para Lapa. Eu falei: tá bom, pastor. Você aceita? Eu falei: eu já sabia. E fui. Pensei comigo: vou ficar só 1 ano, para não ficar feio. Depois eu vou para os Estados Unidos. O meu campo nos Estados Unidos até hoje, o pastor nem perguntou mais. A minha mudança, hoje eu não quero mais ir. Hoje eu não tenho mais idade para isso, né? Então, mas eu fui para Lapa, irmãos. Desafio. O pastor me apresentou na Lapa, não me deu posse, irmãos. Posse é para presidente. Dirigente e pastor setorial é apresentado. Vou tomar posse. Não vai, você vai ser só apresentado. E aí, irmãos, o pastor me responsabilizou diante da igreja. O Veiga veio para construir o templo da Lapa. Nem perguntou se eu queria. Quer correr? Não corra não, fica aí. E eu não falei nada. Falei que a obra é de Deus, né? Impossível comprar alguma coisa na Lapa, irmãos. Muito caro, né? Muito caro. Mas comecei a trabalhar e Deus foi abençoando, abençoando. Compramos o terreno, 6.200 metros. Pagamos o terreno, não foi nada doado. Eu até tentei receber um terreno por doação com os nossos políticos, mas não saiu nada. E compramos na raça, pagamos $1 milhão era na época. Quanto que dá hoje? Pagamos, irmãos, em 24 parcelas. Acabou de pagar, já tínhamos aprovado a planta e começamos a construção. Está lá o templo. Quem conhece o templo da Lapa? Pouca gente, né? Um bonito templo, um dos mais bonitos, para não dizer o mais bonito, né, do nosso ministério na capital. Porque o Senhor é Deus, Ele garante a vitória. Então, se Deus te mandou, não te mandei eu, tão somente esforça-te. Sabe, eu falei para os irmãos, a última palavra lá era benefício, porque também tem um benefício de Deus garantido para o seu trabalho. Deus não é injusto para se esquecer do trabalho com o qual servistes aos santos e ainda servis. É para mim e é para você esta palavra. Tem um benefício pela frente, companheiro. Tem uma bênção pela frente. Tem
tem algo novo pela frente, tem algo bom pela frente, porque não é só sofrer não, vem a hora da alegria, vem a hora do prazer, vem a hora do contentamento. É aquilo que eu falei, a gente vê Deus abençoando e dá glória a Deus, a gente vê Deus operando, a gente dá glória a Deus. Essa é a minha, a tua recompensa, e para mim não vai sobrar nada, a sua parte está nas mãos do Senhor. E Ele pode te dar hoje aqui. Pastor Satírio contou esses tempos, não faz muito tempo, lá no Belém para nós, que ele, como ele foi chamado, não dá tempo de contar como ele foi chamado, mas ele foi sendo usado por Deus, naquela Colômbia, irmãos, e Deus foi aumentando aquela igreja, Deus foi aumentando, construiu um templo para acho que 6.000 pessoas, parece, ali, né, em Cúcuta, e Deus foi abençoando, mas chegou depois de 27 anos, parece, que ele estava lá trabalhando, o campo tinha crescido, tinha aberto trabalho pelas nações afora, inclusive no Butão, 40 igrejas só lá no Butão, lá no Tibete, no Himalaia, irmãos, terrível, não é? Aí ele, um dia disse que ele parou, e a mulher dele perguntou para ele: e nós? Ele morava num apartamento alugado, se aquilo foi igual uma flecha no coração dele. Igreja tão rica, e ele morava num apartamentozinho alugado. Diz que ele não reclamou, ele foi orar a Deus, e Deus falou com ele: o teu já está preparado. Glória a Deus. Aí diz que ele creu, porque Deus falou, mas não tinha a mínima condição, não é? Não tinha a mínima condição. Diz que um dia apareceu lá um irmão daqueles abençoados, que foram abençoados por causa dele, né? E falou: pastor Satírio, tem um apartamento que eu quero dar para o senhor. Ele foi lá ver o apartamento, irmãos. Diz que o apartamento que ele morava cabia dentro do quarto daquele. É o apartamento que ele mora hoje. A tua parte está reservada. Oh, glória a Deus, a tua parte está reservada. Receba isto em nome do Senhor Jesus. Fique em pé. Significa tudo isso que eu falei, irmãos, o teu aproveitamento, mas significa também benefício, porque o Senhor é o que nos beneficia. Quantos podem crer nisto e receber isso, irmãos, em nome do Senhor Jesus? A tua bênção está preparada, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Somos-te gratos por esta noite, por tudo que tu tens nos dado, Senhor. Abençoa o nosso setor, Pai, os nossos dirigentes, os nossos obreiros. Senhor amado, renova os teus servos, dá novas forças, novos equipamentos, Senhor, novas ferramentas, para que possamos continuar desbravando, Senhor, o caminho onde tu nos puseste, Senhor amado. Nos ajuda, meu Deus, para que possamos deixar pronto o que tu queres que seja feito, da vitória, da alegria, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Recebe a glória que nós te damos, o culto, e leva em paz a cada um, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Todos digamos amém.